boa tarde. Mais uma unidade do sistema prisional de Manaus se rebela. Dessa vez, o motim foi na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. A rebelião começou na noite desta quinta-feira. Os internos atearam fogo em colchões e deixaram mais de 21 pessoas feridas. Do lado de fora, parentes exaltados buscavam informações. A polícia precisou usar bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar a multidão. E houve essa aglomeração, então a polícia teve que intervir. Naquele primeiro momento, o tenente conversou com os familiares, mandou para que eles se afastassem. Só que eles estavam com os ânimos muito exaltados, estavam nervosos, a gente até entende o nervosismo que eles se encontravam. Mas eles começaram a atacar pedra na direção da polícia. Se aproximou junto, aí quando eles vieram de lá, já foram batendo nas pessoas, soltando essas balas aí que eu não conheço. E fica acertando crianças, mulher grávida aí, entendeu? Tiveram que quebrar tudo isso aí por causa da falta de responsabilidade do próprio policiais mesmo, porque eles podiam ter um pouco de consideração com o pessoal dos presos. Porque nós somos seres humanos e quem está lá dentro também são seres humanos. Alguns familiares ainda fizeram fogueiras nas ruas ao redor da cadeia pública. Nesta, foram mais de 5 pontos de fogo. A gente fica com o coração apertado aqui, entendeu? Porque a gente quer saber como é que está o pessoal lá dentro e eles não deixam a gente chegar perto. E enquanto a gente não souber o furdunço lá dentro, a rebelião lá dentro, a gente vai fazer a rebelião aqui fora. Mesmo quem não fez parte da confusão ficou assustado. Eu sentia medo de chegar perto de mim, né, a bomba, tanto que eu sempre quando tacava eu fugia. O que eu queria saber era por que começaram a tirar o pessoal de lá. Né, se só estavam querendo informação e não estavam quebrando nada nem batendo ninguém. O fogo dentro da cadeia começou por volta das 10 horas da noite, mas a confusão começou bem mais cedo. O tumulto teria começado por volta das 5 horas da tarde, quando Nixon França da Silva, de 18 anos, foi preso tentando passar armas para dentro da penitenciária. Ele foi encaminhado ao primeiro DIP. Segundo a Secretaria de Justiça, mais de 21 pessoas ficaram feridas e não houve mortes. 60 presidiários foram transferidos para a penitenciária do Puraquequara, na zona leste de Manaus. As primeiras informações para os familiares chegaram por meio da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A cadeia pública tem capacidade para 128 presos, mas só na ala masculina são abrigadas quase 1.100 pessoas. Hoje nós estamos vendo as consequências de uma política que eu digo penitenciária falida, porque os presos não têm trabalho, não há um estudo, ficam aí dentro pensando em fugir, em fazer algo que... E hoje é necessário que se entenda que o Estado precisa de uma política séria, que leve pessoas a se recuperarem, abrir a esperança na vida dessas pessoas. E na manhã de hoje, parentes de presos da cadeia pública ainda se concentravam na área externa do presídio para conseguir notícias do estado de saúde dos detentos. Pela manhã, policiais e funcionários recolhiam os destroços da noite passada. O movimento era de PMs que chegavam para vigiar o local. Parentes de presos ainda estavam lá. Alguns deles presenciaram a noite de terror dentro e fora do presídio. Sem informações por parte das autoridades, algumas pessoas teriam agredido PMs na área externa da cadeia pública. Eles atiravam em cima da gente, eles jogavam aqueles sprays de pimenta na gente, eles tiraram a gente, correu isso aí tudinho para ver e eles não davam notícia. Até agora não quiseram dar nenhuma informação, falar a verdade, não dá nenhuma informação de quem está ferido, de quem foi morto, que teve gente que foi morta aí. E não querem falar nada, eles falaram que não vão falar nada no momento. Não adianta ficar aqui na frente, se falar alguma coisa vão prender. Muita gente estava aflita em busca de notícias sobre os parentes. Eles deveriam botar medicamento lá para dentro, não dão uma posição de nada, né? Ver se eles estão vivos, se estão mortos, eles também são seres humanos. Nós estamos aguardando informação, o diretor junto com a equipe está fazendo a triagem, estão fazendo a limpeza, ele vai apresentar uma lista para verificar quem foi transferido, quem está na enfermaria ou quem foi encaminhado para um atendimento médico. Até o fim da manhã, a Secretaria de Justiça ainda não havia falado oficialmente sobre possíveis feridos aqui na cadeia pública. O comando da Polícia Militar confirmou que todas as unidades estão em alerta e mandou reforçar o policiamento nas unidades prisionais da capital. Tanto da nossa força tática,
e tropas da nossa unidade de policiamento especializado. Nós temos o nosso helicóptero também que nos auxilia monitorando com sobrevoos nas unidades para verificar qualquer situação que é movimento anormal. E o reforço das muralhas sendo feito especificamente pela Força Tática e por unidades do CPE, como a ROCAM, a própria Cavalaria, Canil, enfim. Essa é a nossa pronta resposta. E a Sejus não se pronunciou até o fechamento desta edição. E na noite desta quinta-feira foi feita uma nova contagem no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. E mais uma vez os números de fugitivos repassados pela Secretaria de Justiça mudaram. Agora, a quantidade de presos que conseguiram fugir na última terça-feira subiu para 176. Até o final da manhã de hoje, 89 já haviam sido recapturados. Nesta noite e madrugada, mais 8 foragidos do IPAT foram recapturados. Pela manhã, eles foram apresentados no 18º Distrito Integrado de Polícia, localizado no bairro Novo Israel, na Zona Norte. Todos eles foram recapturados ontem, desde as 8 horas da noite, considerando que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Força Tarefa está na rua diuturnamente, incessantemente. Abatidos e com escoriações pelo corpo, os detentos foram encontrados em meio à mata. Esses, em especial, foram presos ontem a partir das 9, 10 horas da noite, nas cercanias do IPAT e também já próximo ao quilômetro 2 da BR, né, tentando adentrar a cidade. Né, não tiveram êxito, foram recapturados e estão sendo devolvidos para o sistema. No dia seguinte à fuga, a Sejus divulgou um número de 172 foragidos. Na tarde de quarta-feira, outra informação foi repassada e o número de fugitivos caiu para 144. Mas na noite de ontem, depois de uma nova contagem no IPAT, a Sejus divulgou uma terceira informação sobre a quantidade de foragidos. Agora são 176 no total. Desses, 89 foram recapturados. A rebelião começou na última terça-feira. Os internos queriam o retorno de 3 presos para o IPAT, entre eles o traficante Rubem Júnior, o Rubão, que havia sido transferido para outra unidade prisional. E você pode ajudar a polícia a recapturar esses foragidos ligando para o Linha Direta 181. Com tantos números, mais parece que a Secretaria não tem controle sobre a quantidade de presos no sistema prisional do Estado. Durante esta madrugada, a polícia prendeu Genildo Saraiva, mais conhecido como Candiru. De acordo com a polícia, ele foi preso em um sítio na região do Tarumã e estaria tentando resgatar Alan Castimário, o nanico, que fugiu do IPAT na última terça-feira. Contra ele pesam acusações de tráfico de drogas e de fazer parte da Família do Norte, facção criminosa que atua na distribuição de entorpecentes em toda a região. Genildo da Silva Saraiva, o vulgo Candiru, foi preso na madrugada desta sexta-feira na região do Tarumã. Procurado pela justiça acusado de tráfico de drogas, Candiru é apontado como um integrante da facção criminosa liderada por Alan Castimário, foragido do IPAT, mais conhecido como Nanico. O Genildo ele foi preso por policiais civis do Grupo Fera, né? E a gente imagina que ele tenha ele não é foragido da rebelião, né? Contra ele há um mandado de prisão expedido, né? Pelo juízo da terceira VCUT em processo que corre em segredo de justiça relacionado à quadrilha do Alan Castimário, vulgo Nanico, razão pela qual a gente imagina que ele tenha ido ao local para poder dar fuga para o Nanico. De acordo com a polícia, Genildo Candiru foi acuado pela população da área que acreditava se tratar de um fugitivo do IPAT. Considerando que naquela área vários outros foragidos já haviam sido presos, né, imaginaram e fizeram, os próprios populares é que fizeram a contenção e acionaram a Polícia Civil. Em razão disso, ele está sendo submetido a corpo de delito, vai ser submetido a exame médico e assim que for liberado a gente vai devolver ele para o sistema também. Veja a seguir, uma semana depois da Prefeitura recapear as ruas do bairro da Paz, a empresa Manaus Ambiental foi até o bairro e destruiu as ruas. E ainda, no segundo dia de paralisação dos rodoviários, o resultado nas ruas de Manaus foram ônibus superlotados, demora nas paradas e estresse, muito estresse para quem precisou do serviço. Não saia daí, o Band Cidade volta em instantes.